Bom, antes de começar esse vídeo, eu tô gravando depois, imagina. O que eu tô falando agora, eu tô gravando depois de ter gravado todo o podcast. Mas antes de começar esse vídeo podcast, eu quero deixar claro para vocês que eu escolhi aí como capa, como imagem que vai estar o tempo todo presente, esse quadro de Edvard Munch, que é um quadro intitulado Melancolia. A melancolia era como antigamente, como no século XIX, era denominado o que hoje a gente chama de depressão. Então, vamos ao vídeo, vamos ao podcast. Pois é, já comecei um pouco rouco, hein? Porque eu tenho um problema de tosse crônica e esse problema dificulta demais que eu faça os vídeos para vocês presenciais, assim, de modo live, ao vivo, porque se eu for fazer ao vivo há sempre o risco de que eu comece a tossir. Então é um primeiro problema que eu já enfrento. E eu estou fazendo em formato de podcast aqui porque eu também nunca estou apresentável. Então nunca estou com o visual apresentável, visual meu, visual de onde estou. Não sinto que seja apresentável, mas eu acho que é muito mais apresentável nesse formato aqui. Se eu começar a tossir, eu pauso e tuço à vontade para não se tornar uma coisa muito chata e depois uma pequena edição resolve tudo. Eu também não tenho internet que sustente um vídeo ao vivo, sustente lives. A internet cai o tempo todo, minha internet não é boa, é internet de R$50, é internet de periferia. Aqui na periferia não chega uma boa internet, não chega fibra ótica, então há várias dificuldades aí e esse formato é o melhor. Bom, vamos direto ao assunto. O assunto é Setembro Amarelo, o assunto é depressão. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu me senti um pouco inspirado após o vídeo do Davi Simões do canal Primata Falante. Se vocês não assistiram, estou colocando o link da descrição, confiram lá. Mas já vou avisando, eu acho o vídeo dele difícil de ser assistido, não é um vídeo fácil não. É um vídeo que vai fazer vocês refletirem muito, é um vídeo que pode fazer com que alguns de vocês se sintam entristecidos de ver, um pouco angustiados de ouvir o que ele diz, porque ele está passando por problemas muito difíceis, ele está muito adoecido com sintomas aí no caso de depressão. Um quadro caracterizado, geralmente se caracteriza como depressão. Eu quero começar falando mesmo o vídeo dele, porque me chama a atenção a maneira como ele caracteriza e como ele caracteriza a própria depressão. No caso, a depressão que ele tem, que ele mesmo consegue caracterizar, é uma depressão muito voltada à anedonia e diminuição geral do metabolismo, desvitalização. Sim, isso é quadro de depressão maior, mas existem também quadros de depressão mais ansiosa, que tem muita angústia. O centro da depressão é a tristeza. Esse é o sintoma central, é a tristeza. Isso está como referência no livro de Paulo Gallardo, que é aquele professor da Unicamp que tem um manual, talvez o manual brasileiro mais utilizado em psicopatologia atualmente, há um bom tempo já. Então, o sintoma central da depressão é a tristeza, assim como o sintoma central das psicoses é o delírio, é o equívoco patológico. Então, a tristeza seria o central. E aí a definição de tristeza, né? Onde entra o que é exatamente a tristeza, se ela tem distinção com a angústia. E a tristeza, ela geralmente leva a uma diminuição das atividades, ela leva a uma desvitalização. Alguém triste é alguém sem energia, fundamentalmente. Alguém triste é alguém que não está mais conseguindo fazer o que fazia antes por uma diminuição geral de todas as suas atividades de vida. E algumas tristezas, na minha concepção, vêm acompanhadas de angústia. Então existem tristezas mais angustiantes, mais agudas, com sintomas mais positivados nesse sentido da agudeza da tristeza,
da pessoa experienciar uma tristeza que é muito dolorosa, a marca maior sendo aí o desespero, o quadro angustiante, asfixiante, doloroso da tristeza. Claro que há alguns outros quadros onde essa tristeza somente atua de modo a desvitalizar, a retirar ânimo, prazer e retirar completamente as atividades da pessoa. A pessoa vai deixar de fazer um monte de coisa e vai ficar muito inativa, vai ficar parada. Então há também esse quadro em que Davi chegou até a falar que ele ficou 5 dias sem tomar banho, teve uma vez, e que ele já não estava nem quase com energia para alimentar o cachorro, ficou um bom tempo sem passear com o cachorro dele, parece que ele ficou 3 meses sem passear com o cachorro dele, que é o amor da vida dele atualmente. Ele passeia com esse cãozinho todos os dias, pelo que eu percebo. Então é muito caracterizado por isso. Uma outra coisa na fala dele que me chamou a atenção é de que estava tudo bem e de repente ele entrou nesse quadro. Isso me chama a atenção também, porque é comum a gente ouvir isso, e como ele traz a hipótese dele, a suspeita dele do que está ocorrendo com ele. Eu estava muito bem, de repente eu entrei nesse quadro. Houve então uma diminuição da presença de serotoninas lá na fenda sináptica, passou a haver uma recaptação maior das serotoninas, então tem menos serotonina, tem menos prazer, tem menos ânimo, então tem uma disfunção química, é assim que ele se expressa para falar no caso do quadro dele. Só que aí eu entro com uma questão, ocorreu uma alteração fisiológica, sempre ocorre, né? Tudo é fisiológico quando nós estamos falando de corpo humano, tá? Então, no caso de transtornos mentais, de sentimentos, de emoções, tudo isso tem correlato fisiológico. Se você está com medo, isso vai se expressar fisiologicamente. Se você está alegre, isso tem uma expressão fisiológica, tem uma expressão material que ocorre no organismo. Obviamente, com depressão não seria diferente, como qualquer outro estado mental. No caso, ele fala de uma disfunção, então tem uma disfunção, eu estou sofrendo de um desequilíbrio químico. Só que eu acho que o questionamento, claro, ele é paciente, mas eu como profissional, o questionamento não para aí. Ok, há um desequilíbrio químico, isso é ponto pacífico, mas o que produziu esse desequilíbrio? Essa é a questão com a qual nós profissionais de saúde sempre nos deparamos, e eu sempre tento compreender de onde nasce esse desequilíbrio químico. E esse desequilíbrio químico, ele pode nascer de uma infinidade de estímulos, conforme eu já falei em um vídeo que eu estou colocando aí no cartão para vocês. É um vídeo dos mais variados e possíveis determinantes do que somos. Então é um vídeo importante aí que eu gostaria que vocês assistissem, porque as linhas de determinação, as origens da determinação das alterações fisiológicas podem ser inúmeras e sobrepostas ainda, e atuando em conjunto. Então eu acho que é importante ter isso em mente, ter essa questão de que a alteração fisiológica, mas a gente precisa saber as causas, a gente precisa saber quais são os determinantes. Bom, esses são alguns pontos que ele coloca, tá? E eu quero entrar também para falar dessa sensação, da sensação que ele também coloca de que não sou eu, é alguma coisa que vem de fora. Concordo, é alguma coisa que vem de fora. Se a gente pensar em termos científicos, sempre vem de fora. Talvez uma hora eu faça um vídeo somente sobre isso, somente com uma única questão: por que alguém bebe água? Porque alguém está bebendo água. Imagina, Joãozinho está bebendo água. Por que Joãozinho está bebendo água? Como aquela questão porque a galinha atravessou a rua. Mas aí, para a gente trabalhar de uma maneira bem séria, uma maneira mais científica, é essa questão, e como é o pensamento científico quando se colocado frente
as mais variadas questões e como é necessário a produção de hipóteses para tentar lançar essas hipóteses para as mais diversas especificidades possíveis relacionadas aos determinantes das coisas, os determinantes dos eventos, e aí no caso determinantes de estados chamados estados mentais, que eu chamaria simplesmente de estados do organismo. O organismo ele funciona como um todo. Essa distinção entre mente e corpo não corresponde ao que eu julgo como algo sólido para se poder trabalhar, e inclusive é uma das searas com as quais eu gosto de trabalhar, a abordagem com a qual trabalha a análise do comportamento, e a análise do comportamento não trabalha com dualismo, trabalha com uma concepção monista. Não existe essa distinção para análise do comportamento entre corpo e mente. O que existe é um organismo em uma interação complexa com o mundo, subentendendo-se aí no mundo a existência também de outros seres vivos e outras pessoas. Bom, então esses são alguns pontos. Eu penso que já dá para eu entrar e falar um pouquinho também da minha história pessoal. Então eu já fiz algumas considerações sobre a história dele. Eu fiquei compadecido, fiquei mesmo, porque o sofrimento dele é grande, ele tem apresentado uma depressão refratária e aí é muito sofrimento durante muito tempo, disfuncionalidade durante muito tempo, que imagina, né, ficar sem trabalhar durante muito tempo, ficar sem conseguir atuar socialmente, não deve ser nada fácil. Por sorte ele tem algumas habilidades, ele é muito habilidoso em uma série de coisas, então ele tem uma oratória muito boa, uma retórica muito boa, ele é muito habilidoso na área dele, então fica sempre a perspectiva de que ele vai novamente se recuperar e de que ele vai voltar com força total, e todos desejamos isso para ele, obviamente. E eu espero que ele descubra algumas coisas na própria vida dele, que ele faça mudanças no próprio modo de vida dele, que isso o ajude, que é assim que eu como psicólogo trabalho, é assim que eu tenho ajudado as pessoas há mais de 20 anos. Bom, deixa eu dar uma pausinha rápida aqui, né? Bom, tendo dado a minha pausa, voltei muito rapidamente, porque eu posso dar essa pausa enquanto estou gravando somente com um gravador digital, fica muito mais fácil, tudo fica muito mais fácil. Vou falar um pouquinho então agora da minha história de vida e de tudo que eu conheço sobre isso também, pessoalmente e profissionalmente. Eu concebo que o pior ano da minha vida foi 1985, quando eu tinha de 12 para 13 anos. Eu faço aniversário em junho, bem no meio do ano. Então eu tive uma crise de angústia, é assim que eu vou nomear. No finalzinho, eu acho que eu já estava com 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos. Então eu julgo assim que o pior ano da minha vida foi o ano de quando eu tinha 13 anos de idade. Então, nesse ano de 1985, eu tive uma crise de angústia. Essa crise de angústia estava muito próxima e vinha conjuntamente com sintomas obsessivos e compulsivos. Então, eu tinha pensamentos ruins, dos quais eu não conseguia me livrar, não conseguia deixar de pensar em algumas coisas, e muito ruins, que me faziam muito mal. E eu tinha também algumas compulsões, alguns rituais para tentar aliviar essas obsessões. Vocês estão ouvindo alguns gritos aqui, que eu moro num condomínio, tem uma área de lazer grande, a molecada grita muito, tá, gente? Não fiquem assustados. Bom, então a primeira crise, eu me lembro que assim, o sentimento era o pior do mundo, as primeiras crises, né? De chegar em casa, eu lembro que eu chegava em casa e o mundo estava desabando, estava tudo muito pesado e o sentimento de dor era imenso. Parecia que eu tinha perdido alguma coisa muito preciosa na vida. Imagina, como se você perder a pessoa que você mais ama, você perder um filho ou coisa parecida. Era muito assim que eu me sentia, né, de
de ter uma angústia muito intensa, e essa angústia muito intensa sempre acompanhada, no caso aí, por algumas, como eu já disse, obsessões e compulsões. Então, foi o pior ano da minha vida. Por quê? Porque aquilo foi a pior dor que eu experimentei, a dor existencial. Não é simplesmente uma dor que vem e passa, e você logo está recuperado e parte para outra. É uma dor que vem, se instala, causa desespero, e nesse desespero é um desespero de muita tristeza. Esse era o meu sentimento, uma tristeza intensa, enorme, pungente, que me tomava por completo. E eu também tinha essa sensação de que essa tristeza tinha aparecido do nada, e eu queria saber muito rapidamente, era ainda uma criança basicamente, eu queria saber qual era a alteração que estava ocorrendo em meu cérebro e que a gente precisava consertar rapidamente aquilo, que eu precisava de algum medicamento que iria me curar. E os medicamentos psiquiátricos, conforme a gente sabe, nenhum medicamento cura. Ele pode, em algum momento, fazer com que alguma alteração ela seja aliviada, né, com que aquele chamado desequilíbrio químico ele seja um pouco contornado, mas precisamos sempre saber o que está causando aquilo, porque se a gente tem uma pretensão de cura ou de reestabelecimento total, precisamos saber a causa, os determinantes das causas, precisamos trabalhar em nível etiológico. E infelizmente a psiquiatria ainda não trabalha de modo etiológico, até mesmo as classificações psiquiátricas são puramente descritivas e não são etiológicas, e esse é um furo muito grande por enquanto na psiquiatria, e tem toda a problemática também que eu coloquei em alguns vídeos para vocês, de que nós temos toda as classificações psiquiátricas caminhando em conjunto com a produção de alguns medicamentos, e como que a indústria farmacêutica é, em boa medida, uma indústria organizada de modo criminoso e que tem uma história de inúmeros crimes para poder veicular, para poder vender bilhões no mundo todo, e de como, no caso, as medicações psiquiátricas são a menina dos olhos. As medicações psiquiátricas são a menina dos olhos da indústria farmacêutica, que é onde se produz os lucros mais avantajados. E então há muita suspeita em relação a essa organização da indústria farmacêutica em conluio com a própria prática de muitos psiquiatras, principalmente nos Estados Unidos, e toda a questão da epidemia de transtornos mentais, que é muito conjunta, muito correlacionada, muito concomitante ao desenvolvimento de psicotrópicos. Então, o maior desenvolvimento de psicotrópicos e o surgimento de um número muito maior de transtornos psiquiátricos. Se criaram muito mais psicotrópicos, a gente tem hoje um volume muito grande, um número muito grande de drogas psicotrópicas disponíveis, mas há mais cronificação, há mais pessoas doentes ou então superdiagnosticadas, ou então a questão da patologização da vida cotidiana. Bom, eu quero então retornar um pouquinho ao como eu sofri, como eu adoeci, e eu lembro que nesse cenário todo, eu tinha um cenário familiar que eu não percebia, que era muito complicado, tinha uma relação com a minha mãe que era muito difícil, e eu não percebia nada disso. Eu achava que simplesmente meu cérebro estava em desequilíbrio. Eu também pensava isso, que havia alguma lesão, que havia alguma alteração espontânea, repentina em meu cérebro. E eu não me dava conta de como que aquela interação com a minha mãe não era nada saudável, a interação com os meus irmãos não era saudável, com o meu pai. Então eu estava
vivendo um contexto familiar e que se estendia também para as demais relações, para as interações também na escola. Um contexto de grande isolamento social, que é um dos elementos aí do adoecimento. Não tinha amigos, não tinha ninguém com quem eu sentia que eu pudesse de fato contar. Não sentia a companhia de nenhuma pessoa nesse mundo. O sentimento de solidão era absurdamente grande e eu nem sabia nomear isso como solidão. Eu estava muito sozinho, muito isolado e eu não tinha a menor ideia disso. Essa leitura é toda posterior, inclusive de anos mais tarde, de quando já era talvez até psicólogo e podendo entender melhor o meu passado à luz das coisas que eu fui aprendendo depois. Então, no caso, eu não cheguei a ficar completamente disfuncional, não tive um problema de disfuncionalidade muito grande, mas a angústia era intensa, o sentimento de desadaptação, de não fazer parte desse mundo, de não se sentir parte do mundo, de sentir completamente deslocado, um sentimento que estava muito presente também em meu finado irmão, meu irmão mais velho, que em crises de angústia também, que ele vivenciou bastante em 1998, nas crises dele culminaram em um suicídio e ele morreu em 1998 suicidando. Então, eu concebo que a maneira como ele vivenciou os sintomas depressivos e ansiosos dele foi muito parecido em termos descritivos com o que eu também vivenciei. Então não era um quadro caracterizado por tal nível de desvitalização. Acho que meu irmão não se permitiria chegar a isso, ele preferiu morrer antes, né, do que simplesmente ficar completamente disfuncional em casa ou sem conseguir sair da cama ou coisa parecida. Isso nunca ocorreu com meu irmão, isso nunca ocorreu comigo. Então esse nível de sintoma, esse tipo de sintoma é algo que eu até desconheço. Bom, mas então eu acho que eu posso trazer um pouco da minha história. O que eu posso trazer é isso. Eu cheguei a tomar medicação psicotrópica, à época não havia disponível a fluoxetina, que foi o primeiro dos medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, então todo mundo tomava mesmo antidepressivo tricíclico, que aliás, no ranking do último grande artigo de revisão meta-analítica publicada no ano passado, no The Lancet, com mais de 100 mil pessoas, estou colocando o vídeo aí também no cartão, o ranking do melhor antidepressivo, no sentido de melhor para os sintomas da depressão mesmo, é a amitriptilina, não é? E a amitriptilina é um antidepressivo, foi criado em 1957, então já perdeu a patente há muito tempo, sempre muito barato, não tão caro quanto os mais novos estão sendo lançados, mas que tem uma série de efeitos colaterais e tudo. Mas é um medicamento para se tomar à noite, os triciclos costumam ser tomados à noite e que ele ajuda no sono. No meu caso, eu lembro que eu tomei um tricíclico, devo ter tomado alguma medicação, talvez benzodiazepínica, para poder ajudar no sono, mas eu não tinha problema de falta de sono, de apetite, nada disso. Então, e não mudou muita coisa. Eu lembro de não sentir que tenha mudado nada. Meu sentimento na época foi esse, eu acabei abandonando a medicação. E por sorte nunca mais fiz uso. Privilegiados aqueles hoje em dia que com os depressivos não venham a fazer uso. Embora isso possa faltar para alguns casos. Eu fico pensando se no caso do meu irmão, se ele tivesse feito uso, eu não vou dizer de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e SRS, não vou dizer disso, mas se ele tivesse feito talvez uso de um tricíclico para poder dormir melhor, ou talvez até um benzodiazepínico para poder de vez em quando amansar um pouco a ansiedade, a angústia, né? A pessoa está com aquele ímpeto, e é o ímpeto da ansiedade, a ansiedade é que tem um determinante maior, a angústia que tem um determinante maior aí para os suicídios, que a pessoa
tem energia para isso, está muito angustiado e desesperado. No caso dele, talvez, né, uma medicação, um ansiolítico talvez tivesse ajudado, um benzodiazepínico. A pessoa está num momento de muita angústia, toma um benzodiazepínico e às vezes até acalma, algumas gotinhas de clonazepam, né, às vezes pode até ser que acalme. Bom, mas da minha experiência como psicólogo de CAPS e tudo, eu atendo os mais variados transtornos mentais, as pessoas com os mais variados sintomas, e eu como psicólogo, eu tenho um olhar muito fenomenológico, não é um olhar já acabado, pronto o tempo todo, um olhar que observa o que o paciente está fazendo e fecha de pronto com a hipótese diagnóstica que o médico o psiquiatra lançou. Não, nós psicólogos o tempo todo estamos tentando entender. Essa pessoa aqui, ok, F20, esquizofrenia. Estou conversando com ela, sempre conversei com ela, não observei ainda um delírio muito bem configurado. Obviamente ela não está em crise, mas ela consegue aqui, claro, como boa parte dos seres humanos, ela consegue conversar, ela está no plano da interação dialógica e logo a gente concebe que existe talvez sempre a oportunidade de adentrar no campo da pessoa e de alguma forma tentar influenciar, tentar fazer com que de algum modo a vida dessa pessoa mude, de que algumas mudanças sejam feitas, testadas para observar se produzimos os resultados desejados. Então eu acho que eu queria fazer um vídeo até mais longo, mas eu não sei se faz necessário. Eu vou me abrir para as questões de vocês. Eu posso fazer podcasts, falando vídeo, podcasts futuros com as questões que vocês estão lançando, e desse modo que eu comecei a fazer hoje, eu acho que fica muito mais fácil. Eu posso, inclusive, o próximo podcast falar sobre medicação antipsicótica, ou a concepção que se tem, segundo várias evidências, de que não se sustenta a alegação de que medicação psiquiátrica deve ser tomada para o resto da vida. Bom, só para deixar vocês assim um pouco mexidos com o próximo vídeo que eu possa fazer, talvez, imaginem que na Finlândia somente 1/3 dos pacientes psicóticos tomam medicação antipsicótica, enquanto que no Brasil é quase 100% por volta disso. Então é muito diferente, e então existe sim a perspectiva de menos medicação e de medicação em curto prazo, medicação mais para cortar a crise. Em curto prazo seria menos do que 6 semanas para cortar a crise, e o restante é cuidar da vida mesmo, é tentar alterar as condições de vida, e essas condições estão relacionadas a inúmeros determinantes, como vocês poderão ver no vídeo que eu estou deixando aí no cartão. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Obrigado aí por sua audiência. Espero ter lançado alguma luz em um tema tão difícil, não é verdade? Um abraço, até a próxima.